Pimenta? Bom pra caralho. Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel, Eu sou o Lucão. essa é a Playlist Infinita e vamos falar de filme brasileiro hoje. Porque filme brasileiro é bom. E esse é muito bom, inclusive. É isso aí. Mas antes de a gente falar de filme brasileiro, o que você vai fazer? Você vai clicar no gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, clicar no sininho pra ativar as notificações e é isso aí. Aproveita, segue a gente nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aqui. E conta aí, já assistiu Estômago? O que você achou? Gosta de filme brasileiro? Qual é seu filme brasileiro favorito? Conta pra gente, vamos conversar. E cara, Estômago eu posso dizer que é um dos grandes filmes brasileiros, pelo menos dos últimos 20 anos. Tranquilamente, cara. Se não for mais, né? Mas vamos ser humilde aqui. Ganhou um punhado de prêmio, em tudo quanto é categoria que você possa pensar aí, e todos os prêmios merecidos, cara, merecidíssimos inclusive. Roteiro, direção, atuações, tudo se junta aqui para contar uma história envolvente, eu diria que a história é muito envolvente, daquelas que assim, a gente sabe parcialmente qual vai ser o desfecho, porque, bom, só se for muito lerdo pra não saber, mas a gente fica amarrado, por quê? Porque a gente quer saber como chegou até lá. E quando a gente fala de narrativa, gente, às vezes é muito mais importante saber como chegou e não onde chegou. Concordo com você, Geraldo. Bom, o filme é estrelado pelo João Miguel. O João Miguel é um baita ator. Antes dele estrear esse longa, ele já tinha feito Cinema, Aspirinas e Urubus, que é um baita filmão. E ele tinha feito também o Céu de Sueli. O Cinema, Aspirinas e Urubus é do Marcelo Gomes e o Céu de Sueli é do Karim Ainuz, que depois viria a fazer A Vida Invisível, que inclusive ganhou prêmio no Festival de Cannes. E aqui o João Miguel vai viver o Raimundo Nonato, ou então Nonato Canivete. Ou então, Alecrim. Que é o que ficou, né, no fim das contas. E eu achei engraçado porque quando esse filme foi distribuído internacionalmente, ele ganhou um subtítulo. A Gastronomic Story. Achei muito genial. Acho que é só brasileiro que dá subtítulo louco? Não, os americanos também fazem isso. E assim, cara, é isso, porque o filme, basicamente todo, se passa na cozinha. Sim. Seja na cozinha do Boteco Encardido, que o Raimundo Nonato vai pedir emprego quando ele chega em São Paulo, porque a história é isso, né? É um paraibano que vai para São Paulo, apesar do filme ter sido feito quase todo em Curitiba, a história se passa em São Paulo. E aí ele chega lá no bar e acaba tendo um emprego lá. Seja na cozinha do restaurante metido a granfino, né? Que ele vai trabalhar depois. Seja na prisão, na qual, por sorte, ele foi parar na cela do manda-chuva do rolê todo lá. E aí ele consegue conquistar, não só os caras da prisão, mas no filme todo, ele consegue conquistar as pessoas pelo estômago. E é justamente esse o ponto central do filme. Ele conquista as pessoas pelo estômago, seja de maneira literal, seja de maneira metafórica, relacionando o estômago aos desejos dos mais diversos que essas personagens porventura possam ter. E isso está ligado ao poder que um exerce sobre o outro. Porque no fim das contas, se você prestar bastante atenção nesse filme, você vai entender que ele é sobre relações de poder. Realmente. O Nonato desce do ônibus, tá andando ali, entra, acho que no primeiro bar que ele vê aberto, senta lá no balcão e com aquela cara desenxabida dele, ele pede um copo d'água. E o tom do Zulmiro, né, que é o dono do bar, já é um tom ali de superioridade. Ele fala, mais alguma coisa? E o Nonato fala, vê essas duas coxinhas aí. Ele come as duas coxinhas e dorme no balcão. Quando o dono tá fechando o bar, fala, ô, Acorda eu. tô fechando. Aí ele vai saindo. Não tá esquecendo de nada? Eu não tenho dinheiro não, senhor. Tá legal, o jeito que ele cobra o cara, né? É R$ 3. E aí, a hora que ele fala isso, ele fala que não tem dinheiro, cara. Eu falo, vai ter que pagar de outro jeito. Mano, eu tava esperando uma outra coisa, velho, eu juro. Eu vou lutar. Mas parece mesmo que ele vai pedir alguma coisa diferente ali, né? Mas aí ele fala, ó, tem uma pilha de louça lá. E, cara, tudo bem que o filme é 2007 e R$ 3 naquela época valia mais.
Mas pelo tanto de louça que tinha, velho, bagulho tinha louça até no teto. Mano, Encardida, nojenta. nossa, tava nojento aquela cozinha. Cara, ele vai lavar tudo isso por R$3. E aí o cara fala, tem o quartinho aí também, você pode dormir aí, mas aí você vai ter que lavar o chão também, né? Porque as coxinhas, mais o aluguel do quartinho, aí você pensa, mano... Só que aí o cara faz o trampo bem, né? E o Zulmiro fala pra ele, olha, sabe fazer pastel? Eu falo, sei não, senhor. Então eu vou te ensinar a fazer pastel. Ele faz. Pastel fica bom. Fala assim, ó, você quer ajudar aqui na cozinha? Quando o Nonato pergunta quanto que ele vai ganhar, o Zulmiro enxerga aquilo como uma ofensa. E mais ou menos ele encara o Nonato ali no sentido, fião, você não tá entendendo que eu sou melhor que você? Eu sou o dono disso aqui, sou o dono do quartinho, você vai dormir lá de favor, então você ainda quer salário? Então tem, em praticamente todas as relações sociais do filme, tem essa noção de humilhação. E o Zulmiro, ele tá, por conta dessa posição que eles ocupam, meio que quase justificando essa condição de semi-escravidão em que o Nonato vai viver. Ah, rapaz, é difícil. Cara, nossa, é muito duro ver, tipo, que o cara tá meio que se vendendo por causa de trabalhar, né? Tipo, eu troco trabalho pra ter um lugar pra viver. E isso acontece muito. Um lugar pra viver e comida. E aí, cara, lá no ano de 1987, os Titãs lançaram esse disco aqui, ó. Que é... O nome do disco é Jesus não tem dentes dente. no país dos banguelas. Que é esse disco aqui. Eu achei que eu tava mostrando o lado errado, mas É igual. E a segunda música desse disco, que é interpretada pelo Arnaldo Antunes, Aham. se chama Comida. Não só sendo a música já diretamente conectada pelo nome ali, né? Comida, com o filme Estômago, o cara trabalha como cozinheiro. Mas a música também traz uma crítica social desse lance da pessoa querer mais. Que é o que o Nonato quer. Ele não quer só comida. Ele não quer só um lugar pra ele viver. Ele quer uma situação melhor. Ele saiu da Paraíba pra vir pra São Paulo atrás de oportunidades. E a primeira oportunidade que tem a ele é ele viver de escravo. E essa música, ela tem a grande pergunta, né? Você tem fome de quê? Que não é necessariamente de comida, mas o que é que te alimenta? E a grande questão ali, o Nonato ele vai trabalhar nesse botecão meio pé sujo, e o boteco tá sempre vazio, né? Mas quando ele começa a fazer pastel e coxinha lá, o volume ali de pessoas se agiganta tremendamente. Isso tudo por causa do pastel e da coxinha dele. E isso chama a atenção do Giovanni, né, que é o dono do restaurante italiano que fica ali mais ou menos na mesma rua. E ele fala, ô Nonato, você não quer ir trabalhar pra mim? Porque, tipo, ele não é burro, ele sabe que o volume de movimento ali aumentou por causa do Nonato, porque antes não tinha aquilo. Antes você passava na frente do negócio, tava sempre vazio. E ali o Nonato ele ainda faz ele também usa da inteligência dele e fala assim: pô, aqui o seu Zumiro me paga salário, benefício, não sei o quê. Manda o Zumiro ir catar coquinho. Tipo isso. Ele é esperto, né? O Nonato tá fazendo uso ali das suas artimanhas, dos seus artifícios, justamente porque ele precisa se alimentar, metaforicamente. E aí vem uma das coisas mais geniais do filme. A montagem. Porque a gente tá acompanhando ao mesmo tempo a vida no Nonato na cadeia. Depois daquilo. Por isso que eu falei, a gente já sabe qual é o final, porque ele tá na cadeia, a gente sabe que ele fez alguma coisa muito grave, porque ele mesmo fala isso. E a montagem é muito competente, extremamente bem feita. Vai criando, dentro dessas relações de poder e da relação com a comida, vai criando algumas rimas ali. Porque o Nonato tá o tempo todo aprendendo. Então ele aprende a fazer pastel e coxinha, depois ele aprende uma gastronomia um pouco mais requintada ali no restaurante italiano. E ao mesmo tempo, a gente vai vendo ele aprendendo a trabalhar com a comida meio ruim ali da prisão para conquistar aqueles caras que estão ali junto com ele. Ele vai ascendendo nas suas posições ali como cozinheiro em um momento do filme,
Assim como ele vai conquistando posições dentro da hierarquia prisional ali. Quando ele chega, ele tá dormindo no cantinho no chão. Aí depois que ele faz a comida, o manda-chuva lá da cela, que é o bugiú, ele, ele arruma uma cama ali, o lugar de baixo no treliche. Né? Então, é isso. O filme é uma grande metáfora de relações sociais. Ainda falando da montagem, aqui a gente entende muito bem como ela é essencial pra contar a história. Porque o filme ele trabalha nessa dinâmica de mostrar uma cena dele preso e uma cena dele aprendendo ali e trabalhando na cozinha. Uhum. E é engraçado porque ele fala assim já no começo que o que ele fez parece uma coisa muito imperdoável, parece um crime muito escabroso. Uhum. E você vê ele durante o filme e fala, mano, mas esse cara não parece ser um cara tão ruim. Ele é todo, né, ele tá meio bobinho ali. Tanto que quando ele vai pra prisão, ele precisa parecer ruim, ele inventa um apelido idiota, que é o Nonato Canivete. Os caras até riem dele quando ele revela isso, né? E ele parece até bobinho, ele, assim, nas primeiras cenas ali, quando ele chega em São Paulo, pô, o cara não sabe falar direito, ele até pedir um copo d'água, ele parece que ele muito travado. Aham. Então, esse jogo de você colocar cenas variadas ali entre uma cena na prisão e uma cena fora é um artifício muito bem usado nesse filme e eu posso, assim, afirmar que é uma das melhores edições do cinema brasileiro. Montagem é um troço fundamental, gente. Um dos fatores que diferencia cinema de teatro, por exemplo, é a montagem. Sabe, a montagem e fotografia são as duas coisas mais fundamentais ali. Bom, voltando pro Bugiú, que é vivido pelo Babu Santana, ele é o todo-poderoso ali da cadeia. No começo do filme, a primeira cena, efetivamente, é o Nonato fazendo um discurso para convencer o Bugiú de que ele, Nonato, precisa guardar o Gorgonzola dentro da cela. E ele fala, não quero porque é fedido e que não sei o que. Ele conta toda a história do Gorgonzola lá, é muito engraçado. Mas, tirando uma coisa ou outra que acontece, o Nonato ganha a cama de baixo ali, mas as relações de poder continuam bem estabelecidas. Tanto que ele leva uma surra violenta quando ele dá farofa de formiga pro Bugiú comer, né? Nossa, é uma baita de uma surra, velho. Pelo amor de Os Deus. caras pisam na cabeça dele, cara. É muito violento mesmo. Outra relação de poder é a relação entre o Nonato e a Iria. Bom, gente, ó, os nossos vídeos normalmente tem alguns spoilers mesmo, porque crítica de cinema sem spoiler ela fica um pouco limitada, né? Mas agora a gente vai para alguns mais violentos, mais pesados, tá? Na primeira cena em que a Iria aparece, ela aparece lá no boteco, o boteco já tá lotadão, né? E ela já manda pra dentro ali 2 coxinhas. Olha, vou falar. E ela acaba oferecendo os serviços dela de graça pro Nonato, porque ela é uma prostituta. Então ela come a coxinha e acaba na cama dele lá no quartinho dos fundos. Ou seja, não é tão de graça. Ela tá oferecendo os serviços dela em troca da comida que ele faz. Percebam, isso também está ligado ali a essas relações de poder que se constroem dentro dessa sociedade do filme. Pro Nonato, essas relações que eles mantêm não fazem parte do trabalho dela. Mas para ela, sim. Para a Iria, sim. Né? Porque assim, ele não dá dinheiro para ela e ele não procura outras mulheres. Mas ela continua trabalhando normalmente e em uma determinada cena, ela não deixa ele beijar a boca dela. Isso aí é uma coisa que é muito estabelecida no cinema desde que a Julia Roberts fez Uma Linda Mulher. Uhum. Né, que prostitutas não beijam na boca. A primeira cena em que a Iria aparece já estabelece muito bem ali como é a personagem. Uhum. Pô, a mulher come de qualquer jeito, fala de boca cheia. Puta.
E a atriz, que é a Fabíola Nascimento, ela tem um bocão. Então ela tá comendo aquela boca desse tamanho. Você vê a coxinha inteira dentro da boca dela. Nossa, ela é mó desbocada, um negócio meio nojentão Fala mesmo, o jeito que ela enquanto fala. tá comendo. É um negócio absurdo, né? E o Nonato, ele parece não entender muito bem essa dinâmica dela ser uma prostituta. Eu senti isso também. Eu senti que Assim, não depois percebeu. fica meio subentendido que ele entendeu o que ela faz, mas ele não tá nem aí. Isso não muda o sentimento dele por ela. Uhum. E no maior estilo, vou tirar você desse lugar, pô, do Odair José lá de 95, do disco Por que Brigamos, Cara, olha o nível que a gente chega, velho. o cara Você se citando apaixonou Odair mesmo. José nesse canal. É complicadíssimo. O cara se apaixonou mesmo por ela, cara. Sim. Não tem jeito. Ele se apaixona e ele, inclusive, pede a mulher em casamento. A cena que pede muito engraçada, que ela engasga com o caroço, sei lá do que ela tá comendo. Azeitona. Né? E assim, cara, o que eu sinto é que existe uma inversão de posições quando eu comparo com o que o Caetano Veloso escreveu na música Você Não Entende Nada. Essa música foi gravada pela primeira vez nesse disco aqui, que é o Caetano e Chico Juntos e ao Vivo, que é de 1972, numa faixa que é Você Não Entende Nada, do Caetano, mais Cotidiano, do Chico. Não tem versão de estúdio dessa música. Ela tá aqui e ela tá aqui nessa coletânea do Caetano Veloso também, que é o Minha História. Que não é uma coletânea... Nossa! Não é uma coletânea oficial, não. Tá aqui também, né? Então não tá em nenhum disco de estúdio oficial do Caetano Veloso. Porque nessa música, basicamente, é o homem falando pra mulher que ela não entende nada do que ele diz e que ela bota a mesa, ele come e tudo mais. No filme é o contrário, né? Porque é o Nonato que bota a mesa e ela come sem parar. Cara, 80% das cenas que a Ira aparece, ela tá comendo. Uhum. E ele é que não entende nada. Ele não entende a dinâmica do relacionamento. E voltando para a questão das relações de poder, aí a gente percebe que ela tá acima dele. Ela tá controlando a narrativa, por assim dizer. Né? E, na verdade, ela nem se importa com o que ele fala. Né? E aí, no desenrolar das coisas, eu relaciono aqui com outra música do Caetano Veloso, que hoje eu tô aqui caetaneando. E essa música é do disco Velô, que é um dos grandes discos. Eu gosto muito desse disco, que é de 84. Que mostrar cá, mas nem dá pra ver direito, né? Porque ela é só um troço vermelho. E a música se chama Comeu. E ele fala que ela trincou, mordeu, mastigou, engoliu meu coração. Realmente. É mais ou menos isso. Metaforicamente é isso que a Ira faz com o coraçãozinho do Nonato, coitado. Eles vão, né, exercendo esse poder sobre o outro, ela com o corpo, ele com a cozinha. Mas nas outras relações, o Nonato tá sempre por baixo. Uhum. Seja com os patrões dele, seja com o Bugiú, ele tá sempre por baixo. E, cara, assim, mesmo nas falas dos personagens, a gente consegue perceber o desejo de estar numa posição social superior. Tanto que o filme tem falas extremamente machistas, muito incômodas. Mas essas falas não estão lá por acaso. Não é para você entender o filme como um filme machista, mas como uma crítica a esse comportamento. Porque as falas machistas demonstram relações de poder. Ou, pelo menos, desejo por poder. E, no fim das contas, nos encaminhando aqui pro final, o Nonato pede mesmo a mulher em casamento, ela quase morre engasgada lá com a azeitona, mas logo depois ele flagra a Iria com o Giovanni, que é o chefe dele. E nem é isso o pior. O pior é que ele vê os dois se beijando na boca. Coisa que ela falou que nunca poderia fazer. Nunca. Ou seja, se isso está acontecendo é porque extrapolou as relações ali de prostituição. E isso fere ele demais. Então, assim, né?
Chegou nessa parte, não é possível, você já sabe por que ele foi pra prisão. O legal é que antes dele matar os dois, ele bebe o vinho que o Giovanni falou que estava guardando pra beber quando ele fizesse 60 anos. E depois, ele tá lá tranquilamente na cozinha, fritando um pedaço da bunda da Iria, que ele cortou, porque antes o Giovanni tinha falado pra ele que o filé mignon é como bunda de mulher, que é a melhor parte do corpo. Então ele resolve testar essa relação literalmente. Mas não acabou. Porque tem mais uma relação, que é quando o etc., que é vivido pelo Paulo Miklos, dos Titãs, vai pra prisão e ele é um bandidão mais poderoso que o Bugio. E o Bugio quer fazer ali aquela graça e faz o Nonato fazer um banquete, né? Ele compra os policiais lá e faz um banquete pro etc. E, cara, é muito legal, né? Porque ele mostra um vinho, só que ele não sabe descrever o vinho. Aí o cara fala que não vai beber aquilo. Depois ele dá carpaccio, que é cru, né? Pro etc. Não vou comer esse negócio cru. Ele fala, dá uma passadinha no óleo ali, só uma fritadinha. Né? Mas a coisa vai bem. Ele consegue conquistar o etc. Mas ao mesmo tempo, o que ele faz? Põe veneno no feijão do Bugio. E nós terminamos vendo o Nonato, ou Alecrim, na cama de cima. Ou seja, apesar dele estar na prisão, é o momento em que ele consegue alçar a essa posição de poder dentro daquele ambiente em que ele se encontra. Ou seja, essa jornada do personagem vai sendo muito bem construída até chegar a esse final. É um roteiro muito consciente, no sentido de que todas as ações levaram a esse momento. É isso, gente. Grande filme brasileiro, viu? E grande abraço pra vocês. Um beijo e até o próximo filme.